Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Congresso Brasileiro de Física. Está aí no seu segundo ano, espero que de muitos ainda. O meu nome é Thiago Floriano, eu sou discente de licenciatura em Física pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, e de bacharelado em Física pelo Centro Universitário Internacional, UNINTER. E além disso, eu sou colaborador de um grupo de pesquisa em astrofísica da Universidade Federal de Rio Grande e editor da Revista Brasileira de Física. Nós vamos hoje falar sobre o uso de asteroides para transporte de cargas entre a Terra e Marte. É um tema que eu falei no início da pesquisa, basicamente um pouco além, Congresso Nacional de Exatas, promovido pela UNINTER, e eu vou trazer hoje para vocês aqui já a reta final dessa pesquisa, que já está praticamente pronta, né? Falta ali só mais alguns detalhes, né? Eu quero apresentar esses resultados aí para vocês. Tá? Vamos começar aqui. Vou ajustar aqui. Pois bem. Como todos sabem ou imaginam, a exploração espacial é algo extremamente cara, né? Mas já foi muito mais, muito mais. Houve uma época em que levar 1 quilo de qualquer coisa para o espaço custava ali em torno dos US$ 50.000. Atualmente, custa em torno ali de 2.700, né? US$ 2.700. Isso muito em função da entrada agora de empresas privadas, né, nesse setor. Desde ali da SpaceX em 2002, muitas outras empresas começaram a perceber aí uma boa área para explorar economicamente. Todavia, ali a SpaceX ela tem, além de visar o lucro, né, ela tem ali os planos para explorar, colonizar Marte, né? O Elon Musk, ele é ali um visionário nesse sentido, né? Ele usa ali a questão econômica, né, financeira, ele produz a tecnologia para enviar satélites para o espaço e lucrar com isso, obviamente, né? Mas boa parte disso vai para pesquisa, para viabilizar o envio de pessoas para Marte, que foi o que motivou ele a criar a SpaceX, né? Ele queria justamente isso. No início, na verdade, ele queria enviar uma plantinha para Marte, né? Só para reacender a chama, né, das pessoas ali em querer explorar o espaço novamente. Todavia, ali, quando ele começou a ver preços e custos para fazer esse envio dessa plantinha, ele viu que era uma coisa exorbitante, era muito caro por equipamentos muito precários, né, e não necessariamente iriam garantir o futuro, o sucesso da missão. Foi onde ele começou a buscar meios de ele mesmo poder produzir essas tecnologias e enviar coisas para o espaço. Uma coisa foi levando a outra e está como a gente vê hoje, né? E isso possibilitou o barateamento aí dessas viagens, né? Antigamente se usava os ônibus espaciais, que eram veículos que podiam ser reaproveitados, mas via de regra o que se enviava para o espaço se perdia. Os foguetes, enfim, eram coisas que iam e se perdiam, era dinheiro que se perdia, né? Não tinham como reaproveitar isso. E os ônibus espaciais
tinham já esse diferencial de poder ser reaproveitados. Mas eles foram aposentados ali em 2012, já estava bem complicado ali, continuar usando eles. E isso a SpaceX já estava ali trabalhando para justamente isso, poder reaproveitar. Tanto que a máxima ali que foguete não tem ré, Elon Musk destruiu essa máxima, porque agora tem ré. O foguete consegue, os foguetes dele e de outras empresas agora já conseguem pousar, né, e ser reaproveitados. Mas, seguindo aqui, a gente chega ali em 2015, onde a NASA publicou um relatório que estava sendo produzido ali para verificar a viabilidade de usar cometas para serem usados como carona para possibilitar viagens a longa distância, né, para o espaço profundo, e gastando o mínimo de energia e combustível. Isso foi feito ali um estudo, né, onde o equipamento iria atracar nesse cometa, lançaram um arpão, né, com uma corda neste cometa e iria se atracar nele até chegar ao seu destino. Né? Esse arpão ele ia ser como se fosse um tiro, realmente, ele ia bater no cometa, o arpão ia abrir, né, já dentro da rocha, né, ia acabar perfurando e abrir para se fixar. E o sistema iria puxar e puxando o equipamento, o foguete, né, até chegar, até poder pousar nesse cometa e aproveitar a carona. Isso, na época, era só um conceito, e hoje ainda não se tem muito a respeito disso, mas já se chegou à conclusão na época que havia já tecnologia para viabilizar isso. Né? Haviam ali algumas limitações que a gente vai ver mais à frente na apresentação, mas já havia ali tecnologia para viabilizar. Se a gente conseguisse se aproximar desses cometas e diminuir ali a velocidade entre eles, equipamento e cometa, a uma velocidade de até 1,5 km por segundo, já é possível, né, usar. A gente já tem cordas e materiais para o arpão suficientes para fazer essas viagens hoje. Né? Porque nós temos um problema com relação ao combustível, que para explorar a região próxima do Sol, nós podemos usar energia solar, né, painéis solares, e, é claro, combustível químico, né, mas geralmente é ali painéis solares. Para viagens mais longas, os painéis solares já não são eficazes. Então, nós precisaríamos de mais combustível químico. As Voyagers, atualmente, elas estão viajando sem motor. Né? A velocidade que elas atingiram foi em função ali da interação gravitacional com outros objetos ao longo da viagem, para conseguir se lançar para fora do sistema solar. Ela funciona, a energia que ela usa, que os equipamentos usam, é ali proveniente de um sistema que usa plutônio 238 para extrair energia do decaimento dele para fazer os equipamentos funcionarem. Ou seja, é muito complicado, muito complicado. E o uso dessas caronas proporcionaria usar mais combustível, mais meios de energia, de extrair energia e poupar, né, em virtude da carona, para se usar a longas distâncias. Tanto que o objetivo da NASA com esse relatório era justamente explorar o espaço profundo, né, sair do sistema solar. Né? Até por isso, o objetivo deles ali, o foco deles são cometas. Né? Os cometas, nós temos cometas no nosso sistema solar, mas
para essa finalidade que a NASA busca ali, seriam cometas que saem do nosso sistema solar e proporcionariam aí a possibilidade de viagens mais longas. Já para o nosso objetivo aqui dessa pesquisa, eu descartei os cometas e estou usando só asteroides, né? Justamente por ter muito mais abundância desses objetos aqui na nossa região. Depois que a NASA publicou esse relatório, um mês depois, mais ou menos, a empresa Tiders Unlimited, perdoem o meu inglês, publicou ali um artigo, um trabalho onde eles estavam ali apresentando um sistema, usa aquela sigla ali, onde se trata, na verdade, de nanosatélites. Eles seriam enviados para a órbita próxima do nosso planeta, né, com o objetivo de lançar também uma espécie de arpão, né, em objetos, assim como a NASA, mas para diminuir a rotação deles e redirecionar eles, por exemplo, se um asteroide estiver em rota de colisão com a Terra, esse nanosatélite iria de encontro a esse asteroide para laçar ele e puxar ele para outra direção, né, desviando assim da Terra. E um sistema muito bacana, um nanosatélite de 1 quilo seria suficiente para redirecionar e reduzir a rotação de objetos de 1 tonelada. Então, é um sistema bem interessante, nesse sentido. E juntando as duas ideias, né, foi o que me levou a iniciar essa pesquisa. São ideias não têm abundância no meio acadêmico, aí não foram publicadas muitas coisas a respeito, e é uma coisa muito interessante, principalmente nesse momento em que a gente está caminhando aí para uma exploração, uma colonização de Marte. É uma coisa que talvez vocês não tenham muito contato, não estejam tendo muita coisa a respeito, mas a SpaceX nasceu com esse desejo, há 20 anos atrás. E esse desejo está mais forte do que nunca, né? Estão aí trabalhando na Starship para pretende ser a nave, o foguete que vai levar as pessoas para Marte. E a ideia é que isso aconteça até 2029, no máximo, né, se não houver aí nenhum contratempo e precisar atrasar esse cronograma. A NASA, por sua vez, também quer levar astronautas para Marte, mas em 2033. Ou seja, nós temos aí um cenário em que em 10, 11 anos nós já estaremos colocando pessoas em Marte. E diferente da Lua, que é aqui do lado, né, comparado com a distância até Marte, Marte é muito mais complicado para fazer esse tipo de viagem, não só para fazer esse tipo de viagem, mas também para construir uma colônia, que é o objetivo, né, tanto da NASA quanto da SpaceX. Pois é necessário que se envie peças, pedaços, módulos, né, e se vá construindo aos poucos, né, essa colônia, assim como foi com a Estação Espacial Internacional. Foram várias viagens para levar as peças e ir montando a estação espacial na órbita da Terra. O mesmo vai acontecer com Marte. Então, provavelmente serão muitas viagens, né, muito combustível, isso vai acarretar em muito gasto com esse combustível, vai encarecer muito essas viagens. É algo que é inevitável, vai acontecer, nós vamos colonizar Marte, seja para pesquisa, para, né, viabilizar a pesquisa. Isso vai acontecer. A questão é o como isso vai acontecer, que a gente sabe que no atual cenário vai encarecer bastante, né? Vai ter um gasto muito grande nesse sentido.
Então, essa pesquisa, a minha pesquisa vem aí para tentar trazer essas duas ideias da NASA e da TDS Unlimited para usar os asteroides para pegar essa carona, né? A ideia é pegar os objetos, que tem inúmeros objetos passando perto da Terra todo o tempo, e pegar carona com esses objetos. O foguete, o equipamento vai até a órbita desse asteroide, atraca nele, aí já é possível desligar os motores, né, os propulsores, e seguir a viagem até Marte, onde se solta do asteroide e se religa os propulsores para poder fazer o pouso. Ou seja, uma economia de combustível estrondosa, uma viagem aí que leva em torno de 6 meses gastando esse combustível, poderia ser usado esses mesmos 6 meses ou até menos, só que sem todo esse gasto, né? E as possibilidades que essa sobra de dinheiro, de investimento, proporciona são enormes. Vamos seguir aqui para o nosso... Já expliquei sobre o arpão. A corda, antes de passar para o próximo slide, a corda, ela não é qualquer corda também, ela precisa ser uma corda forte, né? É um material muito resistente que a NASA, ali no relatório deles, eles propuseram ali algumas sugestões de materiais, tanto para a corda quanto para o arpão, né? E só que para velocidades acima de 1,5 km por segundo, né, entre o asteroide e o equipamento, né, acima disso a corda já não teria resistência para aguentar o tranco, né? Então, há a possibilidade ali, nesse mesmo estudo, se cogita ali a possibilidade de velocidades até 11 km por segundo, mas a partir daí já seria necessário um avanço tecnológico do desenvolvimento. Nós teríamos corda para suportar essa velocidade, mas não um comprimento que seria viável produzir hoje. Nós precisaríamos aí melhorar a nossa tecnologia para conseguir construir essa corda que já existe um comprimento maior. Ou seja, hoje nós estamos limitados aí a 1,5 km por segundo. O foguete tem que atingir essa velocidade ali para fazer a mesma velocidade do asteroide para conseguir lançar o arpão sem causar danos na corda e comprometer a missão. Vamos passar para o próximo slide. Bom, aqui eu já falei um pouquinho da pesquisa, né, do que se trata, e eu usei para fazer essa pesquisa uma ferramenta muito robusta ali, que é o Small Body Database, disponibilizado pela NASA, onde estão catalogados ali mais de 1.200.000 objetos entre asteroides e cometas. Cometas tem em torno de 3.000 ali catalogados. A maior parte mesmo são asteroides. E é uma ferramenta muito bacana. A gente vai ver ali depois a tela, onde é possível fazer uma filtragem bem boa ali dos objetos de interesse, né? Eu vou passar para vocês ali, isso foi possível criar uma espécie de classificação desses objetos que são de interesse para essa pesquisa, porque não pode ser qualquer objeto, né? Asteroides passam o tempo todo perto da Terra, tanto que nós temos aí um serviço, que é o CNews, que a gente vai falar um pouquinho depois também, que monitora objetos que têm a probabilidade de impacto no nosso planeta. Mas o que nós precisamos para a nossa pesquisa são objetos com características bem específicas. E, afinal de contas, a ideia do uso dessa proposta é poupar investimento, né, para poder viabilizar outras coisas.
Mas se a gente perder o equipamento nessa tentativa de pegar carona, também não é interessante. Para isso acontecer, a gente precisa conhecer os asteroides que a gente vai utilizar aí para atracar, fazer essa atracagem. Alguns dos problemas que a gente tem aí por exemplo, a alteração artificial da órbita. Porque se é um asteroide muito pequeno e o impacto com o arcão é muito forte, vai acabar que vamos alterar a órbita desse objeto, né? E isso vai acabar que talvez nós não chegamos, não vamos chegar no local que é esperado que a gente chegue, né? Para poder aí se lançar na órbita de Marte. Então, acaba ficando muito imprevisível, né, se a gente acabar alterando essa órbita. Tanto que pode acabar esse asteroide na volta colidindo com o nosso planeta, e ninguém quer isso. Então, não pode ser asteroides muito pequenos, por exemplo. A composição da superfície do asteroide também é importante, né? Geralmente nós temos aí rochas, né, flutuando aqui perto, mas a composição do que são feitas essas rochas ali, principalmente na parte da superfície, é uma coisa muito importante. Até, por exemplo, se tem, não é o caso, mas se tem se é muita poeira, uma camada muito densa de poeira, a gente precisa saber para poder lançar o asteroide mais forte para ele, mais fundo nessa rocha, para poder fazer o atracamento. Então, isso é uma questão muito importante que só é possível através de observações ou de estudo em loco, né, levando um equipamento, uma sonda até o asteroide para ver do que ele é feito. Então, é uma coisa bem complicada de se fazer. Nós não temos muitos dados a respeito disso. Tá? Nós temos de inúmeros asteroides, mas para a proposta, como vocês vão ver aqui mais à frente, é bem pobre nesse sentido, a quantidade de informações. Temos aí também a questão dos impactos com outros objetos no caminho. Por exemplo, ali passando a órbita de Marte, nós temos o cinturão de asteroides. Então, um asteroide que acabe adentrando nesse cinturão, ele pode vir a colidir com outros objetos que estão ali, né, outros asteroides. E essa colisão, tanto quanto o impacto com o arcão que a gente viu no primeiro item ali, podem alterar a órbita, né, desse asteroide. E isso, nesse caso em específico, o problema é que quando ele entra no cinturão, a gente sabe a posição dele, a velocidade, a gente sabe como ele é, até ele entrar no cinturão. A partir do momento que ele entrou, a gente não pode ter a certeza de como ele vai sair desse cinturão e retornar para a Terra, a direção da Terra, para a gente poder pegar uma nova carona. Então, esses objetos eles já não são tão interessantes. Eles vão ser ali usados na nossa pesquisa, mas, como eu mencionei, fizemos aí uma classificação para saber quais os objetos são mais interessantes ou menos interessantes. Né? A questão ali da posição e velocidade real do objeto num determinado instante também é uma preocupação. Nós temos ali o CNews que faz o monitoramento de muitos objetos, mas não de todos os objetos, né? Então, é uma coisa que requer ali um cuidado e na escolha, bom, vamos usar este asteroide. Que asteroide é esse? Né? É preciso perguntar. Ele é um asteroide que a gente está monitorando, temos condições de monitorá-lo agora para poder determinar a posição e velocidade dele para fazer o uso dele, pois a posição dele, tanto a posição quanto a velocidade, principalmente a velocidade, são determinantes para a gente saber se vai dar ou não para usar aquele asteroide. Daqui a pouco ele está aí numa velocidade muito grande que o sistema de atracagem não suportaria. Então a gente vai acabar aí perdendo um equipamento por conta disso. E a posição também. Desculpa. A
posição também, pois se prevemos que o asteroide está num determinado local, enviamos a sonda até lá, e aquele asteroide não está, perdemos a sonda. Então, a menos que ela tenha ali motores, propulsão para poder retornar, parar, esperar, nós perdemos aquele equipamento. Isso é muito ruim, principalmente do ponto de vista financeiro, que é o objetivo aqui, que é poupar, né, para poder destinar esses recursos que vão sobrar para mais pesquisa, para outras coisas. A inclinação da órbita desses asteroides também é importante, como a gente vai ver mais à frente. Se essa desculpa, se essa órbita ela está alinhada com a órbita dos planetas, né, da Terra e de Marte, ok. Se ela não está, isso talvez possa impedir, como a gente vai ver mais adiante, que a gente consiga chegar ao nosso objetivo, né? Então, talvez vamos precisar aí usar de outros artifícios, né? Ou o ideal é não usar esse objeto, né? Porque nós temos aí outras opções que estão alinhadas com a órbita dos dois planetas. E a questão ali, o outro problema é a questão das limitações tecnológicas, como a gente já comentou, né? A questão aí do material da corda, do arpão, né? Então, nós temos aqui os objetivos da nossa pesquisa, que é identificar, vou aqui com a minha gatinha, tirando atenção agora, os objetivos da nossa pesquisa, que é identificar e categorizar esses asteroides, né, os asteroides mais adequados para o uso do conceito Comet Hitchhiker, concebido aí pela NASA. Desenvolver uma plataforma, né, que vai ser aberta ao público, para buscar atualizações. Essa plataforma ela já vai buscar as atualizações na base de dados da NASA, ali no Small Body Database, e vai possibilitar que o público em geral e a comunidade científica possa colaborar categorizando esses objetos, porque são muitos objetos. Ali, então, na última atualização, tinha em torno de 16 mil objetos, dos 1.200.000, em torno de 16 mil eram compatíveis aí com a nossa pesquisa. É pouco, comparando ali com 1.200.000 que a gente já tem catalogados, mas é muita coisa para se catalogar, para se classificar ainda. Então, essa plataforma vai vir aí para colaborar nessa classificação. E o outro objetivo é desenvolver um aplicativo que vai ser capaz de apresentar as próximas janelas de lançamento. Se a gente estiver na Terra, nós vamos poder ali buscar, estando da Terra, quais os próximos asteroides que vão passar, que a gente possa pegar carona para ir até a Marte, e vice-versa. Se nós estivermos em Marte, quais os próximos asteroides que podem nos levar até a Terra, né? Ali podendo filtrar por classificação, data de aproximação, tempo de viagem. Perdoe. Aqui tem a questão ali que a gente estava conversando sobre a localização dos objetos e perdão, e a velocidade. Isso atualmente é trabalho ali do centro de CNews, né? Um centro de estudos de objetos próximos à Terra. Ele nasceu há 20 anos atrás com o objetivo de monitorar os asteroides que poderiam se chocar com a Terra. E atualmente ele monitora outros objetos, os asteroides. Sim, os asteroides, exatamente. Atualmente eles monitoram outros objetos também, mas o foco seria esse.
né? E eles conseguem determinar essa posição, velocidade e outras informações. Então, eu trouxe ali as leis de Kepler, que seria uma forma mais rudimentar de tentar prever, né, a posição e velocidade desses objetos, mas, em geral, o CNews ele usa observações diretas mesmo. Então, quanto mais observações, menor é a margem de incerteza a respeito daqueles dados. E uma margem mínima aceitável para eles de erro é em torno de 10 dias de atraso, né, adiantado, e uma distância de até 0,1 uma unidade astronômica, né, de distância ali. Entendem que essa distância da posição que eles esperavam, e esse tempo é aceitável, uma margem baixa. Todavia, para a nossa pesquisa, para o uso deste conceito, é uma margem muito alta. Então, o que vai demandar um cuidado, daqui a pouco um investimento em mais observações, em especial desses objetos que serão usados para essa finalidade, né? Pois 10 dias de atraso, por exemplo, ou 0,1 unidade astronômica de distância, é tanta coisa que poderia aí fazer com que nós perdêssemos objetos, perdêssemos a carona, perdêssemos equipamento, investimento, tudo. Como a gente vai ver ali mais adiante, nós vamos trabalhar ali na nossa classificação, o objeto perfeito ele vai ter menos de 0,05 unidades astronômicas, né? Ou seja, metade desse grau de incerteza mínimo que o CNews adota. Então, é muita coisa 0,1. Nós vamos ter aí que ter esse cuidado e daqui a pouco investir nesse monitoramento. Agora nós vamos falar aí da classificação, né? De tanto nós analisarmos esses dados, chegamos a essa conclusão, assim, que seria um desperdício daqui a pouco ignorar certos objetos por conta de uma ou outra característica. E o objeto perfeito, ele não existe, né? Ou se existe, nós não temos conhecimento ainda. Mas seria mais interessante criar categorias para classificar esses objetos, para a gente poder ter mais possibilidades de uso. Esses objetos foram classificados aí de acordo com a sua proximidade com a Terra, né? Quanto mais próximo, menos combustível nós vamos precisar para chegar até ele. A inclinação com a órbita, né? Quanto a inclinação da órbita, quanto menos inclinado, mais próximo da Terra e de Marte, menos combustível vai ser usado para ajustar essa órbita e chegar até a órbita dos planetas. A gente colocou também a classificação desse requer ou não ajustes significativos não só da órbita, mas o uso de um método de Stilling, né, onde nós nos soltamos do asteroide antes da hora, para ele nos lançar até a órbita do planeta. A órbita do asteroide não chega até o planeta. Então, esse também é um requisito ali para a nossa classificação, se vai chegar até o planeta ou se vai precisar ser lançado antes. Esse precisa ser lançado antes é um pouco mais complicado de lidar com essa carona. E se possui aí um diâmetro conhecido, perdão, vocês vão ter que me desculpar que a água acabou e a tosse está bem forte. Se ele possui um diâmetro conhecido, se possui massa conhecida, né? Isso aí vai nos possibilitar inúmeras outras
ter inúmeras outras informações a respeito desse objeto, volume dele, enfim. E aqui está o dado de quantos objetos encontrados até outubro, até agora, esse mês. De 16.834 registros, né, dentro do escopo da nossa pesquisa. Então, apesar de poucos em relação aos 1.200.000 objetos catalogados, né, são muitos objetos ainda para se classificar. Daí a importância da plataforma de ciência cidadã, onde as pessoas vão poder colaborar classificando os objetos de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos. Aqui a gente dividiu esses objetos em 3 classes, em classe A, B e C. Dentro de cada classe foi dividido também em 3 subclasses. A classe A, o objeto não pode ser superior à distância dele da Terra, como eu tinha falado, de 0,05 unidades astronômicas. E a inclinação também não pode ser superior a 4 graus. Eu vou pedir licença para vocês rapidinho, só para pegar uma aguinha, para ver se eu consigo parar de tossir. Voltei. Agora eu acho que as coisas melhoram aqui. Então, como a gente estava dizendo, a distância não pode ser superior a 0,05 unidades astronômicas e a inclinação não pode ser superior a 4 graus. Esses 4 graus ali, eles nos mantêm ali numa distância boa ainda, tanto da Terra quanto de Marte, a órbita desse asteroide. Dentro da classe A, nós temos ali o A1, que é o objeto perfeito. Ele não precisa de ajustes, ele passa nas órbitas dos 2 planetas. Então não vai precisar usar recurso de streaming. E ele tem diâmetro e massa conhecidos, e ele não vai até o cinturão de asteroides, passando ali Marte. Ou seja, ele é um objeto estável. A gente vai, do jeito que a gente conhece ele provavelmente ele vai ser por um longo tempo. Ele não vai sofrer aí nenhuma alteração de órbita, não vai se chocar com nenhum outro objeto, e perdendo aí a sua forma, se destruindo, se despedaçando. É o objeto perfeito. Depois a gente vai ver ali que desses 16.000, desse 1.200.000 objetos, em que a gente reduziu para 16.834, apenas um pertence à classe A1. Então, isso nos diz que temos muito trabalho pela frente para conhecer os outros objetos, conhecer a sua massa, conhecer a sua composição. Então, temos bastante trabalho pela frente. Quanto à classe A2, ela também não vai precisar de nenhum ajuste de órbita, onde a gente vai gastar combustível para se alinhar a órbita do asteroide ou dos planetas. Mas ou a gente conhece o diâmetro ou a massa. Um dos dois ali está faltando, o que vai nos demandar aí mais observações e mais estudos. Ele também não alcança o cinturão de asteroides. É uma coisa boa. E depois nós temos ali a classe A3. E esse objeto, ele já vai precisar de algum ajuste para alcançar ele, ou para alcançar a órbita dos planetas. O diâmetro ou a massa dele,
são desconhecidos, e ele alcança o cinturão, ou seja, ele, a partir do momento que ele entrar no cinturão, ele pode ser que não volte, ou volte danificado, ou com uma outra órbita, o que vai demandar aí novas observações desse asteroide para ver se ele ainda é utilizável, né? O cinturão, ele, a gente fala assim como se fosse uma coisa densa, né? Muitos asteroides um do lado do outro se chocando. Não, não necessariamente. Mas é uma região em que há muito mais objetos do que no resto do sistema solar. É uma faixa entre Marte e ali passando Marte que tem muito mais objetos desse tipo. Então, esse objeto que vai entrar no cinturão, ele pode passar ileso, como ele pode dar o azar de acabar se chocando com algum outro objeto. Aqui nós temos o 25143 Itokawa. Ele tem massa conhecida, ele é bem grandinho, 35,1 milhões de toneladas, é bastante coisa. Essa informação é interessante porque um foguete, um equipamento pode ter 100 toneladas, por exemplo. E, ao se atracar nesse asteroide, o momento dele, a velocidade e a massa, vai se somar com a velocidade e massa do momento do asteroide, tornando as duas coisas uma só, um sistema, né? Então, quanto menor o asteroide, quanto menos massa, mais massa tem o nosso equipamento, mais significativa é esse peso, essa massa, desculpa, do equipamento sobre esse asteroide. É como se estivéssemos de carro e quiséssemos rebocar uma bola de futebol. Não vai fazer nenhum efeito. Agora, se a gente está de carro e quer rebocar um navio, bom, aí é outra situação. Se a gente quer rebocar outro carro, esse outro carro vai ter um papel significativo nesse sistema carro-carro, né? E é isso que acontece, por isso essa preocupação com essa informação, com esse dado do asteroide, porque quanto menor o asteroide, mais impacto vai ter o peso, a massa e a velocidade do equipamento nesse sistema. Com isso, a gente pode acabar desacelerando muito o asteroide, o que pode fazer com que ele interaja de outras formas em outros campos gravitacionais, pode mudar a órbita dele, pode, enfim, daí torna-se quase imprevisível o que vai acontecer com aquele asteroide. E pode acabar que a gente não vai poder mais usar ele. A ideia é que a gente consiga ter um catálogo de objetos estável, que a gente possa usar com frequência, né? A partir do momento que a gente usa indiscriminadamente e sem esses cuidados, a gente pode estar acabando, pode acabar por jogar esse objeto contra o nosso próprio planeta. E como nós somos uma espécie cuidadosa com o nosso planeta, acredito que não faremos isso, teremos esse cuidado. Não tem ironia. A distância do Itokawa é de apenas 0,01 unidade astronômica da Terra, ou seja, vai ser muito tranquilo de chegar até ele. Como a gente pode ver ali na imagem, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ele passa pela órbita de Marte, que é aquela órbita vermelha. A órbita da Terra é azul, a órbita vermelha é de Marte, e há uma órbita branca, que é o do Itokawa. Itokawa, isso mesmo. Acredito que seja essa a pronúncia. Na órbita de Marte, ele passa um pouquinho da órbita, mas ele
A inclinação dele também, que é de 1,62 graus, ele permite que ele fique bem próximo da órbita, tanto da Terra quanto de Marte. Então, é um objeto perfeito. É um objeto perfeito. Ele tem ali um diâmetro de 330 metros, né? E o período de 1 ano e meio, ou seja, a cada 1 ano e meio nós temos a possibilidade de atracar nele de novo e enviar mais coisas para Marte. É muito bom esse objeto. Ele é o único classe A1 descoberto até agora. Nós temos aqui o Orpheus. O Orpheus, ele tem ali um diâmetro de 0,3 km, né, 300 metros, uma velocidade ali aproximada de 7,97 km por segundo, o que significa que o nosso equipamento tem que chegar nesta velocidade para poder ficar ali dentro do 1,5 km por segundo, seguros para material de atracagem. Né? A distância da Terra também é pequenininha, ali da órbita da Terra é de 0,014 unidades astronômicas, né? E possibilita aí pouco combustível. Mas como vocês possam ver, eu imagino que vocês consigam ver ali, quando ele passa na órbita de Marte, a primeira passagem na órbita, a inclinação está um pouquinho alta, talvez não seja possível atracar, pousar em Marte naquele momento. Então, no segundo momento em que ele passa pela órbita de Marte antes de voltar para a Terra, é que a inclinação já é um pouco mais propícia ali para pousar no planeta. Então tem todos esses cuidados ainda a serem observados. E ali na imagem abaixo, como vocês podem ver, aquela parte amarela ali, aquilo ali é o cinturão de asteroides. Apesar de ser uma coisa que nos dá a ideia de que é muito denso, não, são distâncias consideráveis entre um objeto e outro. Ele chega perto do cinturão, mas ele não chega ali ainda a tocar o cinturão. Não dá para utilizá-lo, né? E classificá-lo como A2. Como vocês podem ver aqui, somente a classe A3 é de objetos que de fato alcançam o cinturão. Aqui nós temos o Hypnos, que é um outro objeto que, como vocês podem ver ali, a órbita dele, ele quase alcança Júpiter, ou seja, ele entra muito no cinturão de asteroides. Ele entra e sai do cinturão, e entra e sai de novo antes de voltar para a Terra. Então é um objeto que, para a gente utilizá-lo, quando ele sai do cinturão em direção à Terra, a gente sabe como qual é a velocidade dele, posição, o formato dele, se ele sofreu algum dano. Então a gente consegue pegar carona com ele e ir até Marte. A gente se solta dele, vai até Marte e ele entra no cinturão. E a partir daí a gente não sabe como ele vai sair. Então, a gente até tem condições ali de prever, mas é uma coisa que pode acontecer algum imprevisto ali e ele acabar se chocando com algum outro objeto e a gente não sabe como ele volta. Ele tem aí um diâmetro de quase 1 km, né? Velocidade de 13,95 km por segundo. Apesar de ser uma velocidade muito alta, a nossa tecnologia alcança essa velocidade sem maiores problemas. Ele tem uma distância da Terra aí, curta também, 0,01 unidade astronômica, e em função dele acessar o cinturão de asteroides, ele é classificado aí como A3. Aqui, ó, nessa imagem fica bem melhor, a gente consegue ver aí ele entrando e saindo do cinturão. Ele também ali, como vocês podem ver, ele interage com os asteroides que estão na órbita de Júpiter, né? Tem ali antes e depois de Júpiter, Júpiter carrega alguns asteroides consigo.
Então, há a possibilidade ainda de atingir algum desses asteroides. Na classe B, diferente da classe A, nós temos aí uma distância superior a 0,005 unidades astronômicas, né? A classe A é até 0,05, a classe B já passa esse valor e vai até 0,1. E a inclinação já se admite entre 4 e 8 graus. Inclinação. Essa inclinação requer provavelmente aí algum ajuste em algum momento, né? Mas não necessariamente. Essa inclinação, ela, apesar de existir, ela pode passar exatamente ali próximo de ambas as órbitas, né? Tanto da Terra quanto de Marte. O diâmetro e massa são conhecidos nessa classificação. E diâmetro e massa, isso é uma coisa que é preciso observar. Não é um ou outro, é os dois. Né? Nós precisamos das duas informações. E ele não alcança o cinturão de asteroides. A classe B, ele também não precisa de ajustes, né? Só que daí ou a gente conhece o diâmetro ou a massa. A massa é uma informação bem complicada de nós encontrarmos objetos que já haja essa informação de massa, porque ele requer uma observação muito mais profunda desse objeto. Em um universo aí de 1.200.000 objetos, não necessariamente eles foram descobertos e estudados observando diretamente eles. Podem ter sido descobertos de outras formas e eles estão lá aguardando alguém que faça um estudo mais profundo, né, a respeito deles. No B2 ainda não alcança o cinturão de asteroides. E o B3, assim como o A3, é a subclasse que alcança o cinturão de asteroides. E o diâmetro e a massa são desconhecidos e eles precisam de algum tipo de ajuste para alcançar, ou saindo da Terra para alcançar a órbita do asteroide, ou saindo do asteroide e alcançar a órbita de Marte. Né? Algum ajuste vai ter que ser feito ali. Nós temos aí o 36017, que ele tem uma distância de 0,07 unidades astronômicas, uma inclinação de 5,5 graus. Como vocês podem ver ali, é uma inclinação que, ao passar perto da Terra, vai se gastar um pouco aí de combustível para conseguir pegar a carona com ele. Mas considerando que a distância entre a órbita da Terra e a órbita de Marte é em torno ali de 0,5 unidades astronômicas, em torno disso, 0,07 é pouca coisa, né? E ainda é interessante gastar um pouco de combustível para pegar carona nesse objeto e nos levar a percorrer toda aquela distância, nos levando até Marte. Uma baita economia. O período dele é de 1 ano e 9 meses. Ele é um pouco mais lento, né? E a viagem é um pouco mais lenta. Né? Todavia, tem a questão da economia que isso proporciona e o quanto depressa nós temos para chegar em Marte ou vice-versa, na Terra. Esse objeto ele alcança o cinturão de asteroides, o que torna ele, dependente de outras características, um objeto de classe B3. Aqui nós temos o Geógrafos. Esse objeto é interessante porque nós conseguimos ver ali uma inclinação bem grande. Ele tem aí um diâmetro de 2,5 km, né? Uma velocidade boa, 9,31 km por segundo. A distância da Terra também é pequena, 0,03, né? Mas ali em função da inclinação dele, ele acaba se tornando um objeto da classe B. Né? Inclinação de 13,34 graus. Apesar que esse objeto
este objeto ele tem uma questão. Aqui. Esse objeto está classificado errado. A classe B vai até 8 graus. É a classe C que vai acima de 8 graus. Então, é isso que determina que ele não faz parte ali de outra classe, das classes primárias ali, A e B. A inclinação dele é superior a 8 graus, né? 13,34. Olha, nós fazendo aí correções e classificações durante a nossa palestra aqui. Essa classificação, a plataforma gera pré-classificações, né, de acordo com essas características, e daí vem a plataforma de ciência cidadã, onde as pessoas vão acessar e ver aquela pré-classificação e comparar com esses requisitos, né, que a pesquisa determina, para ver se não, essa classificação de fato foi gerada adequadamente ou não, ela não faz parte desta categoria, ela faz parte de outra categoria, como nós estamos vendo aqui. Né? O geógrafos não é da categoria B, é da categoria C. Mas está certo. Eu pulei um slide, me perdoe. Agora está certo. Ele faz parte da categoria C, que é acima de 8 graus. Aqui, categoria C1 não tem ajustes, tem diâmetro e massa conhecidos e não alcança o cinturão. Categoria C2 não tem ajustes, desconhece ou massa ou diâmetro e também não alcança o cinturão. E a categoria C3 tem algum ajuste, desconhece diâmetro e massa, mas alcança o cinturão. Então, nós temos aqui o geógrafos, que ele tem uma inclinação considerável, ele não alcança o cinturão, né? E só que ele iria requerer muito ajuste para chegar a Marte. Então, ele é um objeto que seria descartado da nossa pesquisa, porque ele passa pela Terra, como vocês podem ver aí. Mas, ao chegar na órbita de Marte, ele está quase que na sua inclinação máxima. Ele seria completamente descartado. Ou seja, a nossa plataforma, nosso sistema categorizou adequadamente esse objeto. Eu me atrapalhei porque eu acabei pulando aquele slide ali que a gente apresentava aí a categoria C. Ele tem um bom diâmetro, né? Mas infelizmente ele não seria utilizável, ele não chega até o cinturão de asteroides, né? Ele passa pelas duas órbitas, talvez não precisasse de ajustes, né? Mas nós não conhecemos ali a massa dele. Então, se não precisasse desses ajustes em função da órbita, ele seria um objeto C2. Como essa órbita é muito grande, ele não fica nem em C3, ele simplesmente é um objeto descartado na nossa pesquisa. Aqui nós temos um outro que é o Tantalus. Ele possui uma inclinação de 64 graus em relação ao plano, né? E a órbita dele, ele fica ali quase que no meio do caminho. Essa imagem não mostra muito bem, mas ele fica quase no meio do caminho entre a Terra e Marte. Então é muito inviável usar ele, né? Há outros objetos em que possuem órbitas semelhantes a essa, porém elas passam sobre a órbita da Terra, elas fazem o percurso e atingem a órbita de Marte. Então, seriam objetos que, apesar da inclinação, seriam viáveis para uso. Não é o caso do Tantalus.
Aqui nós temos uma simulação de como funcionaria, né? Ali nós vemos o objeto Orpheus, né, se aproximando da Terra. Ele vai se aproximar, vai estar naquela posição ali em abril de 2023, onde a gente vai poder saber mais ou menos quando que a órbita dele e a da Terra vão se encontrar, onde a gente vai poder lançar o objeto e desligar os motores e esperar ele se aproximar. A gente pega, quando o Orpheus está ali, quase chegando na órbita da Terra, o sistema de atracagem é acionado, né? A gente se aproxima dele, atraca nele, vai aproximando o equipamento até pousar no Orpheus, isso em julho de 2023, e ali nós podemos já repousar o equipamento até ele chegar na órbita, próximo da órbita de Marte. Aí a gente vê o Orpheus se aproximando da órbita de Marte. Antes disso, provavelmente a gente já vai soltar o equipamento ali do asteroide, para que quando ele se aproxime, Marte se aproxime daquela órbita, a gente possa coincidir, né, o equipamento, a posição do equipamento e do planeta, para poder reativar ali os sistemas de propulsão, fazer o pouso em Marte. E daí, em janeiro de 2024 é onde seria possível ele pousar o equipamento em Marte. As próximas etapas aí da nossa pesquisa já está se encerrando, já está na fase final, né? É a publicação desses resultados junto à Revista Brasileira de Física, que é quem está nos apoiando nessa empreitada, e a publicação desses resultados também no livro Caminho das Pedras, né? O uso de asteroides para transporte de cargas entre Terra e Marte, e já está em pré-venda na loja da Amazon. Ali na loja da Amazon, inclusive, dá para ver outras publicações que eu já fiz sobre buracos negros, enfim. E outra etapa vai ser a publicação da plataforma Ciência Cidadã. A plataforma vai ser extremamente importante para que a gente consiga categorizar esses objetos, o máximo de objetos possível, para que, de fato, aí, toda essa pesquisa seja funcional, tenha uma utilidade, né, para viabilizar aí uma economia para colonização de Marte, né? E essa plataforma, né, essa classificação, ela vai ser muito importante porque ela que vai ali abastecer o terceiro item, que é a publicação do aplicativo, que vai fazer a pesquisa ali da janela de lançamento, onde se tu estiver na Terra, tu vai ver, filtrar ali quais os objetos são, tem interesse e que vão estar passando, né, naquele período que precisa, próximo da Terra, para possa fazer a viagem, pegar carona até Marte ou vice-versa. Se tu já estiver em Marte, poder pegar carona de volta para a Terra, né? As pessoas vão poder participar, né, desse projeto, mesmo depois que tudo isso já tiver sido feito, né? Ajudando a categorizar os asteroides, né? Uma coisa muito importante, como a gente vê aí, uma coisa que pode facilitar muito a nossa viagem aí de exploração e colonização de Marte, e contribuindo ali no Catarse, né, para o projeto, porque tanto a plataforma quanto o aplicativo, eles vão estar hospedados, há custos envolvendo isso, e não necessariamente apenas a venda do livro vai conseguir arcar todos esses custos. A gente vai tentar publicar e ir levando, mas quanto mais ajuda tiver, por mais tempo, mais coisas nós vamos poder fazer, né, a respeito desse projeto. E é isso, pessoal. Muito obrigado para vocês. E
assistiram, estão assistindo aqui a essa palestra, que estão acompanhando o Congresso Brasileiro de Física, que esse evento aí que surgiu para dar espaço a principalmente graduandos, né, que a gente sabe que na graduação é muito difícil ter esse espaço, há muita vontade de fazer coisas, mas pouco conhecimento, ou pouca oportunidade, porque muita demanda. Então, esse evento ele dá espaço para o graduando desde organizar o evento, né, até palestrar, né, nesse evento. Pode submeter resumos para publicação nos anais, pode submeter propostas de palestras, né, de algum tema que se domine, pode participar ouvindo, ou pode participar todo o início de ano, a partir desta edição, é aberto edital e processo seletivo para que grupos, principalmente formados por alunos, se candidatem a organizar a edição daquele ano. Então, e tudo isso com o respaldo aí, a supervisão da Revista Brasileira de Física, né, que também fornece os certificados de participação para toda essa galera. Eu vou deixar ali o meu Instagram, o meu Facebook, para quem quiser seguir e acompanhar o meu trabalho. E o link ali do projeto, né, Caminho das Pedras, é www.revistabrasileiradefísica.com.br Caminho das Pedras. Ele vai ter todos os links para livros, plataforma, aplicativo, atualizações a respeito do projeto. Tudo vai constar aí nesse endereço. Tá? Muito obrigado, muito obrigado. Espero que nós possamos aí nos encontrar outras vezes. Bom, um abraço a todos e até mais.